de um monólogo. Porra, ficou muito massa, irmão. Muito massa. Gostou? Tipo, e deixa eu te perguntar, irmão, que é uma dúvida que eu tenho, assim, bastante. Sim. Pra gravar o texto, vocês têm muita técnica, cara? Tem, assim, né? São várias técnicas, assim. Depende muito da escola que tu, né, foi formado, né? Que tu tem essa formação de ator. A gente tem algumas técnicas, assim. Cada dia tu aprende uma coisa nova, Uhum. sabe? Eu tô estudando uma técnica um pouco mais pro audiovisual agora, né? Porque minha formação é mais teatro. A gente também tem aula de audiovisual para série, novela, cinema, mas A é tua mais para formação teatro. foi mais teatro, Mais então. teatro, porque é a base, né, cara? É a base, assim. Existem Mas nada atores. impede depois de tu migrar pra... Não, é porque, na verdade, assim, eu tive durante o processo de formação, tu tem Uhum. aula de audiovisual, tu faz no estúdio, câmera lá, câmera aqui, normal, Ah. sabe? Só que o enfoque maior era o teatro, sabe? Era a base mesmo, é Uhum. tu construir a base dessa pirâmide de uma forma muito mais consolidada, muito mais. É que, na verdade, eu acho que talvez seja o caminho mais comum, né, Uhum. para ser ator. Tem grandes atores, assim, que nunca fizeram teatro, né? Então, tipo, a própria Adriana Esteves, a Glória Pires, são todas atrizes, assim, até de audiovisual mesmo, né? TV. Só que eu acredito muito nisso, assim. E, cara, É, quando eu comecei a trabalhar com isso, é, o foco sempre foi o teatro, mas eu queria sempre a audiovisual, uhum. sabe? Eu tive muito mais facilidade com TV, até pela minha experiência que eu já tinha. Uhum. Só que quando começa a fazer teatro, cara, muda Vê o que é teu outra pensamento pegada, irmão. completamente, porque é muito legal ter a presença do público te respondendo Uhum. de imediato aquilo que tu tá apresentando, sabe? É, Então, porque tá ali na tua frente, né? tá na tua Eles estão frente ali e na tu tua não tem frente. pra onde correr. Porque tu esquece uma fala, tu esquece, sabe, tropeça. Pô, a última Porque peça que eu fiz. tecnicamente, irmão, tu tem que saber uma fala de todo o teatro, de toda aquela cena, de toda a peça. Na verdade, assim, vou te dar um exemplo. A última peça que eu fiz foi uma peça muito legal. O nome era Insetos, do Joe Bilac, que é um dos caras mais conceituados hoje em dia. Ele tem praticamente a nossa idade, assim, e Uhum. ele é fora de sério. E aí ele fez uma crítica do mundo dos insetos, tudo que acontece na nossa sociedade Uhum. humana, questão geopolítica, questão de pensamento, sociedade em si, ele levou para o mundo dos insetos. Então eram basicamente assim, são várias sketches, são várias cenas que eram interligadas, Uhum. só que se tirasse uma cena aqui, talvez não perderia tanto sentido, entende? Elas Aham. eram cenas um pouco independentes. E aí tinha esse processo de tem que conhecer o texto, conhecer o que o outro fala, até porque se tu me deixa na mão, eu tenho que ter um jeito de poder sair dali, né? Vamos supor, pode acontecer. Tu Sim. esquece o texto e aí vai ficar os dois ali parados. Não, tu vai ter que improvisar Então, alguma coisa. mas isso também Porque tu não leu o meu texto, né? é de ator para ator, né? Então, se tu sabe o jogo que rola ali, cara, fica muito mais fácil. E tu tem artifícios para poder sair dali, Uhum. sabe? Então, cara, é um mundo assim surreal. É um mundo Caralho, mano, eu surreal, fico muito pensando bom. assim, tipo, é muito doido.